Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecos. Sou proprietária do Ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinás, 739, aqui em Moema, São Paulo. E hoje eu vou fazer o passo a passo dessa nécessaire aqui para vocês. Ela é uma bolsa bem fácil, que você pode colocar bolsinhos embutidos aqui dentro ou só fazer com esse suporte aqui para você poder transportar essa nécessaire. Vamos ao passo de hoje. E para fazer essa nécessaire eu cortei 2 vezes para a parte de dentro e 2 vezes para a parte de fora. Coloquei feltrinho também nos dois para que o corpinho dela fique bem encorpado. Então aqui eu não usei estruturado nessa parte. Cortei também para a bolsinha de dentro 2 vezes o tecido estampado e 2 vezes para o forro. 2 vezes para o fundo e 4 vezes para a vista do zíper. Aqui eu já coloquei o zíper, agora eu vou colocar o tecido do forro. Então eu ponho direito do tecido com o avesso do zíper. Esse lado que não tem os dentinhos aqui do zíper eu chamo de avesso. Então aqui eu vou alfinetar. Eu vou alfinetar por este lado aqui onde eu tenho o feltrinho. E vou costurar também neste lado onde eu tenho o feltrinho também. Vou fazer o mesmo para com o outro lado. Eu vou colocar o tecido e vou costurar pelo lado do feltrinho. Este lado que eu tenho o feltrinho, o tecido já está encorpado, então ele não vai ceder. Então eu costuro sempre pelo lado do tecido, para esse meu tecido não andar. Quando a gente costura, esse tecido é mais molinho, ele cede, então ele fica maior do que o tecido do corpo. Aqui eu vou costurar direito com direito do fundo, mas primeiro eu vou pespontar, vou fazer 2 alcinhas. Aqui essa faixa eu cortei. Vou medir aqui, ela tem 13 por 6, 13 de comprimento e 6 de largura. Aqui eu vinquei, dobrei, e aqui eu vou passar 2 costurinhas nas laterais. Agora eu vou pespontar o outro lado, já pespontei esse lado. Aqui eu coloquei a linha amarelinha aqui embaixo. Pespontei. Agora eu vou passar o cursor.
Então aqui eu já posso cortar o excesso do zíper e vou colocar essa alcinha aqui. Então aqui eu posso costurar essa alcinha também, para ela ficar firme aqui. Vou fazer o mesmo. Agora eu vou colocar o fundo da bolsa, eu vou formar um anel. Aqui eu vou costurar somente o corpo da bolsa com a vista do zíper, essa parte aqui de baixo. Do outro lado a mesma coisa. Do outro lado. Aqui está aberto, então eu vou costurar a parte do forro. Eu vou colocar o tecido de forro com o tecido de forro e vou costurar também somente os dois. O tecido do corpo da bolsa vai ficar para trás, então eu vou costurar. Por último eu fecho essa abertura que eu deixei no começo. Do outro lado. Então aqui eu costurei, coloquei o forro do fundo da bolsa. Vou cortar aqui o excesso de linhas. Agora eu vou começar com a parte do forro. Eu preparei esse anel, ou cone, né? E vou marcar, já marquei o meio e meio do fundo e da parte superior. Então, vou marcar o meio também aqui do corpo do forro da bolsa. Fazer um pequeno pique. Eu vou começar pelo forro, para quando eu fechar a parte do corpo, facilitar, que ela é uma peça pequena e está estruturada, para ficar mais fácil. Então, aqui eu coloquei direito do tecido com direito do tecido. Agora eu vou trazer esse tecido para cá e vou costurar também aqui. Vai dar a impressão de errado isso daqui. Eu estou tampando essa parte da bolsa, esse anel. Vou trazer os tecidos encontrando esse que ficou lá na frente, não esse que está na mesma direção. E vou alfinetar e vou costurar em toda a volta. O próximo eu vou deixar uma abertura para eu poder desvirar a minha bolsa. Então aqui também. Aqui também. Então aqui eu já vou costurar um pedaço e vou alfinetando e vou costurando
todo esse meu tecido, que ela é uma peça pequena. Se eu encher isso daqui de alfinete, vai ficar difícil para eu costurar. Então, primeiro eu vou fazer a parte do fundo e a parte superior. Depois eu fecho as laterais. Então, aqui eu costurei esse lado. Agora eu vou fazer o outro lado da necessaire. Então, aqui eu já posso fazer isso aqui, ó. Vou desvirar. Aqui eu já costurei um lado do forro. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Então, aqui eu vou colocar novamente direito com direito. E vou costurar essa parte aqui de cima para facilitar as minhas costuras seguintes. Então, eu vou alfinetar e vou fazer essa primeira costura.
Então aqui eu costurei o forro, este é o forro, ele está aqui dentro fechadinho, eu deixei uma abertura para eu poder desvirar o corpo da bolsa. Então eu vou levar o corpo da bolsa pelo avesso também. Aqui. Dá a impressão que ficou mais complicado para fechar o corpo da bolsa, mas aqui vai facilitar o fechamento do forro. Se eu fecho a bolsa com esse tecido montada, essa parte aqui da bolsa montado, vai ficar difícil para eu poder fechar essa parte pequena aqui do forro. Por isso eu faço dessa forma, primeiro o forro, depois o corpo, eu faço o contrário. Aqui esse tecido tem lado, então eu ponho esse lado para cima, direção do zíper, e este para baixo. Aqui eu vou fazer o meio também, para eu ter meio com meio. Mas antes de fechar esse corpo dessa bolsa, eu preciso colocar o velcro aqui embaixo. Então vou marcar aqui o meio. Esse é o meio. E aqui eu vou costurar o velcro. Vou fazer também um meio. E vou centralizar nessa marcação e vou fazer uma costura aqui. Então aqui eu vou encaixar na máquina e vou costurar. Então aqui eu alfinetei em toda a volta, eu vou costurar. Aqui eu já costurei um lado da nécessaire, vou fazer o mesmo. O forro vai continuar aqui do mesmo jeito, emboladinho aqui, ó, no cantinho dele. Vou centralizar, marcar o meio.
Aqui eu costurei toda a bolsa. Primeiro eu fiz o forro, agora eu fiz a parte do corpo. Agora eu vou desvirar. Então eu deixei uma abertura para eu poder desvirar minha bolsinha. Agora eu vou desvirar novamente o corpo da bolsa. Eu vou trazer. E essa bolsinha está pronta. Agora eu vou preparar a outra parte da minha necessaire. Então aqui eu vou marcar o meio. E aqui eu vou costurar a outra parte do meu velcro aqui nesse meio. Isso. Vou alfinetar. Aqui eu tenho a alcinha, eu cortei 2 vezes no tecido, com 7 de comprimento e 7 de largura e 21 de comprimento. Costurei, passei o cadastro de 3 e vou fechar também, para que a minha alça fique assim, encorpadinha. Então aqui eu vou dobrar ao meio, aqui eu deixei 7 centímetros dessa marcação que eu fiz para trás e vou parar também com a costura com 7 centímetros para trás. Aqui eu vou trocar minha bobina, que eu tô costurando com linha amarela, então vou trocar. Aqui eu tenho o corpo da bolsa, eu vou marcar o meio. Aqui eu vou deixar 3 centímetros do meio para fora e vou costurar essa alcinha dessa bolsa, dessa necessaire. Então aqui eu vou marcar o meio, não precisa eu marcar novamente, só posicionar na mesma direção e costurar.
fazer a mesma. Fazer a mesma coisa com a outra. Marquei meio. Vou marcar o meio novamente para eu centralizar o outro lado. Aqui está. Agora, se eu quiser colocar um bolso, eu teria que colocar antes, mas nesse eu não vou colocar bolsinhos aqui nem espelho. Eu simplesmente vou costurar direito com direito. Mas antes de costurar direito com direito, eu vou colocar um porta-fecho. Então eu vou preparar aqui, eu tenho um retângulo de 6 de largura por 25 de comprimento. Então eu vou dobrar, aqui eu já dobrei, aqui eu tenho o meio e aqui eu vou fazer novamente o meio. Então aqui eu marquei o meio, vou pegar a parte do meu botão de imã e vou colocar antes de fechar essa bolsinha. Então aqui eu marco o meio também. E aqui eu vou cortar. Eu vou entrar com o meu abridor de casas e vou sair e cortar novamente. Aqui eu vou colocar a tampinha do botão. Com alicate para bijuterias, a gente abre essa perninha aqui do botãozinho, que ele é um pouco duro para abrir. Então, vou abrir aqui com a tesoura. É só deitar ele para trás. Então, aqui eu vou costurar nas laterais. E aqui eu vou desvirar. E aqui é só pespontar. Então, vou fazer um pesponto em volta. Eu vou tirar aqui do meio. Aqui eu já tenho o meio. Então, eu vou colocar esse porta-fechos. Com o botãozinho para cima. Para quando eu fechar, eu tenho ele virado para a direção do outro lado do meu fecho. Então, aqui eu vou costurar
Agora eu coloquei tudo para dentro, o bolsinho. Eu vou deixar uma abertura desse lado aqui, para quando eu passar com o meu porta-fecho, não aparecer a costurinha à mão. Então aqui está pronta a necessaire. Aqui eu ponho o outro botãozinho pela abertura que eu tenho na lateral. E depois eu pesponto em toda a volta. Então eu vou colocar o botãozinho para eu poder pespontar a minha necessaire. Então é isso, a minha bolsa está pronta. Se você gostou dessa, é só se inscrever no curso de bolsas para fazer essa também, que eu tenho aqui no ateliê, que ela tem 2 compartimentos. Vou mostrar o outro lado. E tem também os bolsos internos aqui dentro. Eu também tenho os projetos das bolsas. Para você que mora fora de São Paulo, é só ligar pelo telefone 50 42 01 45 e fazer o seu pedido, que eu te mando para todo o Brasil. E no projeto ele vem a foto, o passo a passo e os moldes, com os riscos dos moldes com tamanho natural. É isso, estou te esperando. Um beijo.